Olá, meu nome é Claudiane e estamos hoje aqui para mais um vídeo. Mas eu tenho uma dúvida. Você acredita em mágica? Anarasuma Nara. Esse é o nome do mangá que eu vou falar hoje. Bom, se você acredita em mágica ou não, eu acredito que com certeza se você ler esse mangá, você vai ter suas dúvidas. Drama, shoujo, psicológico, mistério, magia. Bom, eu acho que nem essas palavras conseguiriam descrever tudo o que esse mangá é. Bom, eu não vou ficar falando várias vezes o nome dele por causa que é realmente difícil de se pronunciar. Ainda mais quando você não conhece como seria a pronúncia correta. Eu vou continuar sempre dizendo que é um mangá, porém na verdade ele não pode ser considerado um, pois ele na verdade não é japonês, ele é coreano. Pois é, mas agora eu vou explicar pra vocês por que me interessei tanto por essa história e por que eu acho que todo mundo deveria ler ela. A parte mais interessante sobre essa história é por causa que o enredo, apesar de ele ser um pouco devagar para você conseguir entender o que se passa na história, ele consegue te atrair aos poucos por causa que ela mistura muito a parte real com a fictícia. E isso você consegue ver através tanto dos quadrinhos, da forma que ele é desenhado, quanto no enredo da história. A história gira em torno da nossa personagem principal. Ela é uma garota muito pobre que vive junto com sua irmã. Cheia de dívidas, ela não tem como pagar as contas, ela sempre está devendo as coisas. Ou seja, drama não vai ser o que vai faltar, já que ela é a personagem que vai mais aparecer na história. E também é a personagem que sofre muito. Bom, continuando com a história, essa garota, ela se depara com várias situações onde que ela tem que escolher entre uma coisa ou outra. A garota pobre, só falta agora essa parte mais divertida da história, por causa que ela podia pegar e simplesmente escolher o clichê da vida, mas ela escolhe todos os fatores que te fazem conhecer um caminho completamente novo. Uma história que ela usa muito complexidade para você conseguir entender o que o autor quer passar. É uma história cheia de magia, ou talvez nem tanto. Se você não conhece a magia dessa história, bom, eu realmente aconselho você a conhecer. Quem me acompanha no Instagram com certeza me viu pirando por causa de algumas partes dessa história. É cheio de mistérios e frases que te fazem pensar sobre a sua vida. Ainda mais se você está num período onde você tem que fazer suas escolhas mais difíceis, como por exemplo, em qual escola você vai estudar, se você vai pegar e entrar numa faculdade ou não, o que você quer fazer da vida, seja no trabalho, seja o seu futuro. Independente da sua idade, você consegue ser atraído para isso, mas conforme você tem mais maturidade, você consegue entender melhor o desenrolar da história, o que o autor quer passar e todos os detalhes das frases e o porquê eles estão colocando justamente aquelas frases naquela hora. E mais interessante de tudo é que a história já começa falando sobre magia. Então eles não vão deixando isso pro correr da história para você começar a tentar entender mais pra frente o que se trata. Eles já colocam desde o início o mistério. Então o papel principal dele começa já com o mistério do que vai se tratar a história. Então tudo começa com um grupinho de garotas falando sobre um tal mágico que aparentemente está fazendo coisas terríveis naquela cidade. E bem, a história é um completo mistério. Por causa que as garotas começam a falar sobre aquilo como se fosse um mistério complexo, onde que tudo aquilo pode se tornar algo terrível para a cidade. Mas claro, é o começo de uma história, então logicamente eles não vão acreditar aquilo. É como se fosse uma lenda da cidade, pois lá tem uma pequeno, como posso dizer, parque abandonado, onde que dizem que existe um mágico lá e que ele pergunta se você acredita em mágica de verdade. Você acredita em mágica de verdade? Bom, mas até aí, onde que entra a nossa personagem principal? Exatamente, ela não entra. Nossa personagem principal é a querida garota da sala com quem ninguém conversa e que é completamente quieta e apenas fica observando as coisas que acontecem em volta. Mas eu acredito que é aí que começa a parte mais estranha dessa história. Por causa que de repente, do nada, dentro dessa sala de aula aparece um garoto misterioso que todo mundo diz ser o garoto mais bonito e o garoto mais inteligente. Porém, a aparência dele é completamente diferente das outras. Ele é desenhado de uma forma e característica completamente diferente, então ele se torna uma imagem distorcida se comparado aos outros personagens. Porém, na opinião da galera geral, ele é considerado uma pessoa muito bonita. Vocês queriam um personagem que fosse rico, bonito, inteligente? Pronto, vocês encontraram ele. Esse personagem, ele é muito importante na história, então fiquem de olho nele por causa que, acredite, ele vai ser muito importante para o desenrolar da história. Uma outra parte muito divertida durante a história é por causa que a nossa personagem principal, como ela é muito pobre, ela acaba sofrendo por algumas coisas que nós consideraríamos algo realmente muito
difícil de acontecer, mas pra elas são coisas que são realmente muito normais. Então a gente vê ela usando uma meia calça toda rasgada e as pessoas fazendo bullying por causa disso. A gente também vê ela durante a história inteira escrevendo cartas, mas ela nunca mostra quando ela envia essas cartas. Será que ela envia? Meia rasgada não é só um dos problemas dela. Outro problema também dela é a fome. Afinal, ela não tem que sustentar apenas ela, mas também a irmã mais nova, que ainda também está em fase de estudo. Então, como ela tem que sustentar as duas, ela tem que fazer trabalho de meio período e ainda cuidar da escola. Isso para não desistir de ambos ou passar fome e ficar sem as roupas normais dela. Então lá estava ela, com uma nota de dinheiro em mãos e pensando se ela comprava arroz ou se ela comprava uma meia calça nova para fazer as pessoas pararem de pensar sobre isso. Pois é, nosso personagem realmente tinha que pegar e saber cuidar do dinheiro dela. Porém, tudo isso começa a partir daí. Imagina, uma garota que precisa muito de dinheiro, mas acaba perdendo o seu dinheiro. Mas ela sabe pra onde está indo, então ela vai atrás. O problema é quando esse dinheiro vai parar justamente no parque abandonado. Aí começa a aventura de nossa querida personagem. Ela acaba correndo atrás do dinheiro e, em vez de encontrar o dinheiro, encontra o mágico. Você acredita em mágica de verdade? Bom, o detalhe é que ela muito bem podia ser uma das vítimas que esse mágico fez, ou faria no futuro. Mas, mais do que isso, aparentemente ela consegue o dinheiro de volta. Mas você acha que a história vai acabar por aí? Bom, acontecem muitas coisas nessa história, mas você só vai entender se você for ler ele. Bom, eu não tenho um mangá fixo em mãos. Eu acabei lendo ele online, então você consegue ver ele, por exemplo, no site Golden Manga, que é um site onde que você consegue achar ele. Eu vou colocar ele aqui na descrição. Ele não é um mangá muito longo, eu consegui terminar de ler ele em um dia. Ele tem cerca de 27 capítulos e ele já foi terminado. Então não tem uma provável continuação que o autor tenha dito que vai ter. Mas seria muito interessante, por causa que o final que eles colocaram deixa ainda aquela vontade, quero mais mistério e mais momentos que foram escritas. Como eu disse, aconteceram muitas coisas na história, mas se a gente for tirando algumas partes, as partes que eu achei mais importante para ressaltar aqui, para tentar também atrair as pessoas que ainda não tiveram vontade de ler ele, mesmo depois de tudo que eu falei, então espera, que talvez as próximas palavras te atraiam. Nossa pequena garota, personagem principal, como eu disse, ela é muito pobre. Então os pensamentos dela são basicamente conseguir uma vida melhor. Ela começa a mudar aos poucos o seu pensamento, graças ao mágico, graças às pessoas que estão à sua volta e graças a tudo o que acontece com a vida dela. Porque o que você faria se você não tivesse dinheiro, você não tivesse esperança de um futuro? E tudo que você pensa é que algum dia você deve ser um adulto com uma boa carreira a seguir. E por isso você tem que estudar ao máximo e trabalhar também. Exatamente. Essa é a história de nossa personagem. Uma garota que tem esses pensamentos em sua mente, mas que aos poucos, no decorrer da história, com as pessoas em sua volta, ela consegue mudar um pouco. Isso seria mágica? Ou não? Tudo depende do pensamento da pessoa que está em volta dela. E se eu te disser que isso é uma mágica de verdade, você acreditaria em mim? Bom, o mágico diz que é real. Eu deveria acreditar no mágico? E você, acreditaria nele? A verdade é que a nossa personagem principal sempre foi apaixonada pela magia, mas ela cresceu. Ela não tinha mais a mãe dela ou o pai dela perto dela. E isso só fez ela ter que se tornar uma adulta um pouco mais cedo. Então, magia não podia ser real. Afinal, ela agora tinha que ser uma adulta, tinha que ter responsabilidades. Ela tinha que estudar, ela tinha que cuidar do irmão. E tinha que conseguir dinheiro para conseguir sustentar a irmã dela e ela mesma. Agora ela era uma adulta, porém ainda criança, e tinha que fazer as suas próprias decisões. Porém, o mágico, mesmo depois do fim do parque, continuava lá, sonhando com a magia e dizendo que ela era real. E, por incrível que pareça, ele queria provar a ela que isso também era real e que ela podia sonhar com isso. E as palavras dele, por algum motivo, aos poucos conseguiram tocar o coração da jovem. Essa história me atraiu por causa que também tem a comunicação entre o passado e o presente. É a história de uma criança, ou melhor, de uma adolescente.
É uma adolescente que ainda tem muito que viver, mas ela também acabou deixando muita coisa pra trás. Então, é uma história que fala sobre uma criança que acabou crescendo, se tornando adolescente, porém que se tornou adulta rápido demais. Mas ela não quer realmente se tornar adulta. Ou quer? Então, esse mistério sobre uma criança brigando com ela mesma. Afinal, o que você diria para sua criança do passado? E o que você diria para o seu eu no futuro? Mas mais importante que isso, o que você acha que você no passado diria para você mesma? E se ela te perguntasse por que você está tão triste? E se ela te perguntasse por que você está agindo daquela forma? Você saberia responder para você mesmo, uma criança, o porquê você está agindo daquela forma? Como uma parte que eu realmente gosto muito da história é quando a personagem no passado pergunta para ela mesma no presente. Então ela responde: Porque isso é idiota. Esses cavalos não podem ir a lugar algum. Não podem fazer nada além de circular e circular em torno do mesmo lugar. Eu acho isso tão idiota e tão triste. É por isso que estou chorando. Uma coisa é certa, essa história é cheia de vários talvez. Nenhuma certeza. Ou talvez uma. Bom, nem disso eu tenho certeza. A gente não pode fazer isso. Em vez de você colocar várias pedras no seu caminho e deixar elas por lá, ou alguém joga uma pedra e você simplesmente deixa ela lá, onde você depois pode tropeçar, você pode simplesmente amontoar essas pedras e transformar elas em uma escada, para você subir cada vez mais alto. Lembra que eu disse sobre o garoto rico, bonito, inteligente? Pois é. Ele é rico, bonito e inteligente, porém, como é a vida dele quando ele tá em casa? Como ele se tornou isso? Quais são as coisas que ele tem que aturar por causa disso tudo? Essa história faz você conseguir pensar em várias partes de várias pessoas dentro de uma sociedade. Nós temos a nossa personagem principal, uma garota pobre, inteligente, com uma irmã pra cuidar, sem os pais. A gente também tem o oposto dela, um garoto rico, também inteligente, mas ainda assim rico, vivendo com os pais. E por último, nós temos nosso terceiro personagem, não menos importante. Nós temos um mágico. Mas quem é mágico? Ele realmente é tudo aquilo que falaram? Falaram que ele era uma pessoa ruim para a sociedade. Mas ele não tinha feito algo bom para ela? Afinal, ele fez ela pensar e mudar um pouco sobre as coisas. Mas quem é o mágico? Qual é o passado do mágico? E por que ele pergunta para as pessoas se elas acreditam em mágica? Ele realmente é um mágico de verdade? Pois é, são pequenos mistérios, pequenas histórias. É um pouco de cada coisa. É um pouco de uma sociedade. É um completo mistério. Bom, mas você pode desvendá-lo. Se você realmente gostou da história, não esquece de olhar a descrição. Se você conseguiu pegar antes já o nome da história, também pesquisa. O nome do mangá é um pouco complicado mesmo, mas a história eu garanto que é complicada também. Você não precisa pensar muito sobre a história, por causa que ela vai se desenrolando aos poucos e você vai conseguir tirar suas dúvidas. A história é realmente muito mágica. Se você gostou, se você ficou curioso, por favor, deixe seu like, que isso me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, que isso também me ajuda muito. Isso também vai pegar e fazer com que me motive a trazer cada vez mais vídeos aqui pro canal, de vários assuntos diferenciados, e você pode escolher o assunto dos próximos vídeos. É só você deixar aqui nos comentários, que eu vou sempre estar lendo. Muito obrigada por vocês terem assistido. Então, um abraço virtual, mas por favor, sinta como se fosse real. Até o próximo vídeo e tchau! Você acredita em mágica?